Começou um movimento de ruptura entre o grupo identitário LGBTQIAP+, e o grupo LGB, que representa gays, lésbicas e bissexuais. Senhores, a pauta econômica da esquerda, de guerra entre pobres e ricos, entre empregado e empregador, caiu por terra há muito tempo. Assim como mostrou-se ineficaz o planilhamento econômico que é tão comum em países comunistas, que mina a liberdade negativa dos indivíduos. E a esquerda vive de criar divisão. Sem divisão, a esquerda acaba. Pois bem, visando minar os alicerces do núcleo basilar de qualquer sociedade, que é a família, a esquerda passou a instrumentalizar as pautas relacionadas aos indivíduos pretos, indígenas, gays, obesos, favelados, religiosos e tantas outras. E na comunidade gay, a esquerda fomentou um devaneio onde a subjetividade de alguns indivíduos deve valer mais do que a realidade objetiva, e começou a criminalizar quem ouse dizer que a grama é verde. E, senhores, toda vez que alguém ignora a realidade, pagará um preço muito alto. A pauta dos indivíduos gays, das lésbicas e dos bissexuais, a meu ver, sempre foi legítima. A de direitos civis iguais a qualquer outro indivíduo. Se um indivíduo é massacrado por altos impostos, independente de ele ser hétero ou gay, ele deve ser bem atendido pelo Estado e deve gozar, junto do seu par, dos direitos civis, especialmente os relacionados à propriedade privada que ambos conquistaram juntos. Não existe justificativa para se agredir um indivíduo por ele ser gay, lésbica, bissexual, mulher ou homem trans. Que cada um cuide da própria vida e arque com os ônus e bônus das próprias escolhas. Porém, a comunidade LGBT internacional enxergou que a luta deles deve ser por direitos civis e não pela imposição de pronomes neutros à sociedade, e menos ainda pelo fomento de bloqueios hormonais em crianças. Senhores, é óbvio que a esquerda não representa todos os gays, lésbicas e bissexuais que existem. Muitos deles são críticos ao bloqueio hormonal de crianças, cientes das mazelas que isto causará no desenvolvimento delas. Assim como são críticos do fato de homens que se identificam como mulheres estarem ocupando espaços que são destinados às reais mulheres. E o grupo LGB internacional expõe o óbvio. Em muitos países que misteriosamente são apoiados pela esquerda, como a China, Rússia, ditaduras islâmicas, africanas e do Oriente Médio, o público LGBT é morto simplesmente por existir. Enquanto a esquerda LGBTQIAP+, se preocupa em impor palavras idiotas como todes ao resto da população e às crianças, e ao mesmo tempo apoia ditaduras comunistas e islâmicas mundo afora, o grupo LGB internacional deseja lutar por direitos civis, pelo direito de existência, e é contrário à imposição dos devaneios da esquerda identitária à sociedade e especialmente às crianças. Senhores, é irracional ver grupos LGBTQIAP+, apoiando o Hamas e o Islã, assim como vê-los apoiando Che Guevara, Karl Marx, as ditaduras da Rússia, da China ou da Coreia do Norte. Se um par de indivíduos gays for para esses países, ou tivessem conhecido pessoalmente os ideólogos que hoje defendem, correriam sério risco de morte, caso se mostrassem como são publicamente. Basta lembrar da Copa do Mundo no Catar, onde não houve tolerância com o público gay, já que o Islã considera os indivíduos LGBTQIAP, essa sigla toda, como criminosos e pecadores. E acontece, senhores,
que muitos dos que entendem que o público gay deve ter seus direitos civis respeitados tornam-se refratários quando a esquerda instrumentaliza a pauta gay e a usa para atacar os alicerces da família e para doutrinar as crianças. E se um gay passa a se declarar de direita, como defensor da liberdade de expressão, da propriedade privada e contra a tributação excessiva, ele torna-se menos gay e é atacado pela galera LGBTQIAP+. A esquerda tem como característica e modus operandi o polilogismo, onde eles acham que só por ser preto, gay, indígena ou mulher, os indivíduos têm de pensar todos da mesma maneira. E enquanto as feministas começam a reclamar dos homens que se enxergam como mulheres e que estão ocupando os lugares destinados às mulheres de fato, enquanto a comunidade LGB internacional luta por direitos civis e rompe com a comunidade LGBTQIAP+, enquanto os indivíduos de pele preta são contrários a que se torne, pela força da caneta, um indivíduo pardo em preto, a esposa do presidente Lula, a senhora Janja, que é defensora da pauta identitária, participa de um encontro em Nova York onde defende a transversalidade nas questões climáticas. Se algum dos meus detratores, que sempre aparecem aqui nos comentários sem qualquer tipo de argumento, apenas com xingamentos, puder me explicar de forma objetiva o que é transversalidade nas questões climáticas, eu agradeço. E vale lembrar que a esposa do presidente Lula, com o nosso dinheiro, já fez 33 viagens internacionais, quase sempre ficando em hotéis de luxo e aproveitando, como fez agora em Nova York, para frequentar lojas de roupas de grife. Afinal, senhores, ela está aproveitando tudo de bom que o dinheiro dos nossos impostos pode pagar. E, enquanto isso, o senhor está aí, na correria, no ônibus lotado, no trem lotado, metrô lotado, van, é isso aí. Bem, trabalhe duro, porque o governo está precisando dos seus impostos para custear os luxos dos indivíduos que estão margeando o nosso presidente e o poder em geral. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço.